Gálatas 6, 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Nós estamos vivendo tempos muito insensatos, muito perdidos pelo caminho. Para acrescentar esse texto, eu coloquei um de Provérbios, que estava lá aberto, não é esse, né? Não? Enquanto ele prepara, quando tiver aí, se tiver, a gente lê novamente. Mas a gente está vivendo, sentindo o peso da perdição e de uma sociedade que está perdida. E eu pus em 3 versões o mesmo versículo de Provérbios. É só pôr para frente que ele aparece. Isso. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. O mesmo verso em outra versão. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Mais uma vez, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Pois bem, Gálatas é um convite à volta à sensatez. Você já teve um período de insensatez? Você lembra de uma situação que você entrou e pensou assim: onde eu estava com a cabeça? Agora não consigo sair mais. Mas que loucura é essa que eu fui fazer? A gente podia perguntar, eu podia perguntar, se você já viu alguém perder a sensatez. Também vale. A pergunta permanece mais pensando cada um em si mesmo. Como a gente perde o bom senso às vezes na vida. Eu acho estranho, às vezes em entrevistas, alguém na televisão, na imprensa, alguém pergunta: você se arrepende de alguma coisa? Eu não me arrependo de nada. Eu fico pensando, como é bom ser uma pessoa que não se arrepende de nada. Porque eu me arrependo de tanta coisa que eu já fiz na vida. Tantas vezes eu já perdi a sensatez. Nós estamos estudando aqui na igreja esse trimestre sobre trabalho e educação. Esse texto de Gálatas, ele meio que mistura os dois. Nós podemos melhorar, ser mais educados, nós podemos voltar a aprender, nós podemos voltar a ter bom sentido, bom senso, nós podemos recuperar a temperança. É isso que eu disse no início do culto. A gente faz bobagem, era melhor que não fizesse, mas a gente faz.
o João disse, estas coisas foram escritas para a gente não fazer bobagem, não pecar. Mas se pecar, tem como voltar. Tem como a vida voltar a ter sentido, tem como a gente voltar a andar direito. É possível. A gente pode aprender. Nós podemos ser educados. Nós podemos nos educar. Tá bem? E esse texto é muito interessante porque também ele diz: nós podemos formar uma comunidade educadora. Nós podemos ser uma congregação religiosa que educa, que aponta caminho, que traz de volta, que corrige, que repreende. Nós podemos ser isso uns para os outros. E como comunidade, nós podemos ser isso para quem é de fora. Essa, inclusive, é a essência do Evangelho. Esse texto ele é muito interessante porque ele começa nos sinalizando a realidade da vida. Primeira constatação ao ler esse texto de Gálatas, vou reler só o verso 1 de Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A realidade da vida. Alguém pode ser surpreendido em alguma falta. Tem uma outra versão que diz em português: alguém pode estar sendo vencido por algum pecado. Essa é muito boa, né? Tem alguém aí vencido por algum pecado? Alguém entrou numa situação pensando que era uma ótima. Ai, que maravilha! Passou 2 meses e falou: como é que eu saio disso? Onde é que eu estava com a cabeça? Agora eu estou sendo vencido por essa escolha e não consigo mais sair. Essa é a realidade da vida. É a realidade. Certamente Paulo estava em mente, quando escreveu isso aqui, do que ele havia acabado de falar. Está com a Bíblia aberta? Volta aí para Gálatas 5, verso 19. As obras da carne. 5,19 de Gálatas. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Essa é a realidade da vida. É assim. A gente vive sendo vencido por uma ou outra coisa, ou por algumas delas. A vez por outra. É a realidade da vida. Um dia Deus olhou para Caim, olhou para a fisionomia dele e falou: não está boa, a cara de Caim não está boa. Ele está com alguma coisa ruim no coração. Porque o coração é espelhado na face, né? Tem alguma coisa. Caim, o que está acontecendo com você? Estou vendo o seu rostinho. Tem alguma coisa aí. Essa é a realidade da vida. Para quem lê a Bíblia, lembra? Jacó e Rebeca versus Isaac e Esaú. Lembra? Uma casa dividida. Jacó e Rebeca tramando contra Isaac e Esaú. Fazendo planos. Está aqui nas obras da carne, você viu, né? Porfia, inimizade, tem um monte de obras da carne relacionadas a relacionamentos. A casa de Isaac estava sendo vencida pelo pecado. Caim estava sendo vencido pelo mal. O rosto dele mostrava isso. Fico pensando no período entre os sinais que a barragem de Brumadinho deu de que ela estava em perigo
e o pessoal decidindo o que fazia com aqueles sinais de perigo na barragem. Se correu dinheiro ali por trás, se não correu, quem que se calou. Surpresas acontecem todo dia, todo dia. Há sempre algo de podre no reino da Dinamarca. Hã? Shakespeare, tá chique hoje, né? O guarda lá, o Marcellus, ficou sabendo que o pai de Hamlet havia matado o próprio irmão, o tio de Hamlet havia matado o irmão, que é pai de Hamlet, pego a viúva para não permitir que o trono chegasse no Hamlet. Algo podre em todos os reinos. A gente vive sendo surpreendido. No dia 11 de abril do ano passado, 11 de abril do ano passado, ainda não fez um ano, hoje é dia 3. Segunda-feira que vem vai fazer 11 meses que o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos aposentou-se antes da hora por acusações de problemas morais que nem foram comprovadas. Pastor de projeção nacional que entrevistou presidentes do país, entrevistou os homens mais ricos do país. A cada domingo se reúnem lá até hoje 25 mil pessoas para estudar a Bíblia, adorar a Deus. 11 de abril de 2018. Mais uma surpresa. Mais uma surpresa. Provavelmente aqui, entre nós, há processos do mal em andamento. Já pegou o braço de um, já pegou um olho do outro, já pegou o bolso da outra, já pegou. E daqui a pouco, uma surpresa. Um pastor, um presbítero, um diácono, uma criança, um moço. Essa semana eu andei a pé aqui no bairro, encontrei uma pessoa e perguntei de outra, não está entre nós, está recolhido. Se alguém for surpreendido, talvez tenhamos surpresas agora que estão em processos do mal sendo gerados agora no carnaval. E daqui uma semana, 3 semanas, 4 meses, esse texto será lembrado. Alguém foi surpreendido em alguma falta. Ficamos sabendo que um de nós foi vencido pelo pecado. Essa é a realidade da vida. Pode estar acontecendo aqui hoje, nessa congregação bonita. Né? Acho que eu nunca tinha vestido essa camisa aqui. É muito bonitinha essa camisa, gostei demais dela. Gosto demais, ganhei esse sapato bonito. Tomei banho antes de vir. Parece que está tudo bem, mas há processos do mal querendo nos pegar. E as surpresas não cansam de chegar. Na lista que Paulo fez em Gálatas 5, 19, 20 e 21, tem faltas relacionadas ao corpo. Você viu? Olha aí, enquanto eu falo. Tem faltas relacionadas ao corpo, tá? Prostituição, impureza, lascívia. Tem faltas relacionadas à alma, até ao coração, até mesmo à fé, né? Idolatria e feitiçaria. E tem faltas que acontecem nas relações entre as pessoas. Aí a lista é grande: inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. E volta no corpo. Começou com o corpo,
prostituição e lascívia, e termina com o corpo, bebedices e glutonarias. Essa é a realidade da vida, a triste realidade da vida. O mal se apossando de um de nós, de uma família das nossas, de um jovem, de um adolescente, de um pastor, de um homem ou mulher experiente na fé, que a gente pensa assim, com esse não vai acontecer mais nada. Esse está livre de surpresas. Vai ver. Vai ver que já há um processo do mal o alcançando. Algo fugiu do controle. Há alguns meses eu citei o testemunho, o depoimento do Casagrande, o ex-jogador e agora comentarista. Eu gosto demais de ouvi-lo, porque quando ele fala sobre isso, ele é muito lúcido, muito claro. Acho que ele já lançou um livro. E ele diz, eu fui vencido pelo vício. Por um tempo eu tinha controle, mas chegou uma hora que eu perdi o meu controle. O meu filho entrou na justiça contra mim, para me internar. E eu agradeço a ele, porque eu fui vencido e não tinha mais controle. O nosso livro sagrado, diz que isso é parte da nossa espécie. É a realidade da nossa existência, de todos nós. O pecado jaz à porta. O nosso desejo é contra nós. Nós temos que dominar. E ele é contra nós. Esse é o nosso desafio. Essa é a realidade da vida. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso é perfeito, né? Vinícius de Moraes, isso é perfeito. Nós somos assim. As coisas fogem do controle constantemente. Hoje, deve ter alguém entre nós, ou relacionada a nós, que está sendo vencido por si mesmo, pelos seus desejos. Daqui a pouco a surpresa vai acontecer. Cabeças vão rolar. Alguém vai passar vergonha. Pessoas amadas vão sofrer. O evangelho vai ser envergonhado. Uma casa vai ser dividida. Um jovem vai ser sepultado antes da hora. Um idoso vai se amargurar para o resto da vida. É uma das coisas mais tristes. Quando um idoso que devia estar descansando e desfrutando, ainda sofre esmagamento do mal. E parte amargurado. É o fim? Tem jeito? Tem volta? O texto é um texto pessimista? Não, o texto é um texto realista. A realidade da vida é essa, exatamente essa. Mas existe um caminho de esperança. Vós que sois espirituais. Vós que sois espirituais. Se reúnam aí. Se ajuntem aí. E não descansem. Vamos trabalhar. Há muita gente desencaminhada. Há muita gente se desencaminhando. Há muita gente que não está desencaminhada, mas começa a esfriar. Paulo está falando aqui sobre, além dele falar sobre a dura realidade da vida, ele também está anunciando a beleza de uma comunidade sadia. É verdade, a dura realidade da vida precisa ser encarada e aceita. Mas há também a beleza de uma comunidade sadia. Vós que sois espirituais.
Paulo escreveu isso aqui para uma congregação como a nossa. Ele escreveu aqui para um pessoal cristão que se reunia lá. E ele está anunciando para eles: olha, vocês não devem aceitar que tem que continuar assim, que as coisas são assim. Vocês são espirituais. Eles não devem aceitar assim, não, mas é o pecado, a maldade, a prostituição, a lascívia, a inimizade, a idolatria, a feitiçaria. Isso é assim, não é assim não. Não aceitemos isso. Não aceitemos. Se aqui se reúne uma comunidade de espirituais, nós não devemos aceitar. Há comunidades belas na nossa cidade. E aqui pode ser uma delas. Ampliando um pouquinho, o que seria do Heliópolis sem o Bacarelli? Já deve ter visto na imprensa. Nós frequentamos o Heliópolis, uma época da nossa vida. Os jovens da Paulistana frequentavam o Heliópolis. Tinha lá um centro, a gente ia lá. Aquilo cresceu de uma maneira, eu acho que é a maior, segunda maior, para Paraisópolis. O que seria do Paraisópolis e do Heliópolis sem essas comunidades que lutam contra o mal? Que lutam contra o mal. Que não aceitam. Paulo está falando com uma comunidade como a nossa. Olha, a realidade da vida é duríssima. O mal fica o tempo todo pegando um, pegando o outro. E há uma surpresa aqui, alguém foi vencido, alguém foi pego em alguma falta, mas vós sois espirituais. É muito difícil vencer uma comunidade espiritual. Certamente ele estava se referindo ao que ele havia dito antes, o fruto do Espírito. Veja aí, Gálatas 5, 22. Não, mas vocês são espirituais: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vocês têm isso. O Espírito está semeando isso em vocês. O Espírito está espalhando amor no coração de vocês. O Espírito de Jesus está pondo alegria nessa luta terrível, nessa batalha horrível de lutar contra o mal. Mas a gente tem uma alegria, o cristão tem uma alegria. Tem paz no meio da tribulação. Ele é bondoso, ele é benigno, é manso. Ele tem domínio próprio. Nós podemos formar uma comunidade belíssima e resistente. Se aqui hoje tem processos de queda em andamento, também hoje tem gente que está recebendo porções renovadas do amor de Deus, da alegria do Espírito Santo, da mansidão, do domínio próprio, da fidelidade. Então nós precisamos nos organizar melhor, nos ajuntar, nos chegar mais próximos um do outro, para que nós sejamos uma belíssima comunidade que recupera as ações do mal que vão pipocando na comunidade e no entorno da nossa comunidade. O Martin Luther King dizia: o que me incomoda não é o silêncio, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Paulo está fazendo exatamente isso. Oh, espirituais, você que ainda acredita no amor, você que ainda luta por ser fiel, por ser bondoso, benigno, você que conhece a bondade de Jesus e vê como Ele é bom e pode fazer coisas boas com você.
Você que não acredita na prostituição, na idolatria, na lascívia. Você que não aposta na inimizade, na competição. Você é espiritual. Não fique em silêncio. Encare essa realidade dura da vida. Mas entre em ação. Entre em ação. O verbo aqui usado por Paulo no português ficou corrigiu. E aí vem o que eu falei no começo do culto. Os anjos não podem ser corrigidos. Até a gente conhece da revelação da Bíblia. Mas a nossa espécie pode ser corrigida. Ela pode ser restaurada. Ela pode ser redimida. Ela pode ser purificada. Assim como o cão que vomita, vai lá e come o vômito. Assim como a porca lavada vê a lama e volta a se sujar, a nossa espécie diz que esse ainda pode se limpar novamente, que pode voltar ao bom senso, que pode parar de pensar que comer vômito é bom, que pode parar de pensar que fazer uma bobagem e depois dizer, ai que delícia de bobagem, vou fazer de novo, pode atinar e falar, não, isso é bobagem, isso é vômito. Isso é lama, eu não quero mais. Como é que se acontece isso? Com a beleza de uma comunidade que acredita na redenção e que trabalha pela redenção. Aí repito Nelson Mandela: ninguém nasce odiando. Para odiar é preciso aprender. Se alguém pode ser ensinado a odiar, isso é belíssimo. Pode ser ensinado a amar. Tem várias comunidades ensinando cair, ensinando sujar, ensinando vomitar e depois ensinando comer o vômito como se fosse comida boa. Tem várias comunidades ensinando se sujar e depois dizendo, é isso que é bom, a sujeira. A nossa cidade precisa de comunidade espiritual na linguagem de Paulo. Amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, que acredita que não precisa ser assim. Que gente surpreendida na falta, gente vencida pelo pecado, pode ficar limpa novamente, pode ser redimida. Essa é uma teologia bíblica. Os humanos podem aprender. Os homens e as mulheres transviados podem voltar para o caminho reto. Podem aprender a viver direito. É por isso que Jesus não entendia as críticas que recebia por receber pecadores. Ele disse, olha, mas é exatamente isso que eu preciso fazer, receber pecadores, porque eu acredito que pecadores podem ter o seu problema com o pecado resolvido e solucionado. E aí ele conta as 3 parábolas de Lucas 15. A ovelha perdida pode ser achada. A moeda perdida pode ser encontrada. E os filhos, que são 2, né? A gente só lembra de um. E os filhos perdidos podem ser recuperados. E aí Jesus diz nas parábolas, ele repete, porque toda vez que um pecador se arrepende, tem festa no céu. Tem festa no céu. É quando o céu fica inundado por uma alegria que talvez não fique em outras ocasiões. Interessante, a gente tem pouca informação sobre o céu, né? Mas aparentemente tem dia que tem festa no céu e dia que não. Que dia que tem? Quando alguém que foi surpreendido em alguma falta,
Quando alguém que foi vencido pelo pecado foi abraçado por uma comunidade espiritual e bela que o recupera, que o redime, que o retorna à sensatez dos textos de Provérbios. Educação e trabalho. Essa é a nossa vocação de comunidade cristã. Nós precisamos ter ação. Ele fala de atitude, é tão bonito. Tem duas atitudes básicas que ele orienta em Gálatas 6: brandura e humildade. Brandura e humildade. A atmosfera do trabalho de uma comunidade cristã é com brandura e humildade. Humildade para perceber que poderia ter acontecido comigo. Um presbítero incorre em alguma falta na organização da igreja, cabe a mim ir lá falar com ele. E eu preciso pensar, um dia ele pode ter vindo falar comigo. Então eu vou repreendê-lo, pensando que um dia ele pode vir a me repreender. Então eu preciso da repreensão, mas pensando que poderia ter acontecido comigo. Que coisa maravilhosa é fazer parte de uma comunidade que acredita na redenção. Ela tem critério, viu? Surpreendido em alguma falta, vencido por algum pecado. Essa comunidade é bela porque ela sabe o que é pecado e o que é justo. Ela sabe o que é pecado e o que é peso. Para quem conhece a Bíblia, Hebreus, né? Desembaraçando-nos de todo pecado e de todo peso. Porque tem coisa que não é pecado, mas é peso. E esses pesos enrolam mais que o pecado às vezes. Por isso o autor de Hebreus diz, olha, tem peso que é pior que pecado, ou é tão ruim quanto o pecado. Tem que desembaraçar do pecado e desembaraçar do peso. Nós temos instrução boa para ser uma comunidade inteligente a esse respeito. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tem muita coisa lícita que não convém. E tem muita coisa ilícita. E aí nem se fala. Mas tem lícita que não convém. Que embaraça, que faz cair, que magoa as pessoas, que entristece a igreja, que afasta o Espírito Santo, que atrapalha a cidade. É lícito, mas não convém. Hoje aqui, voltando a falar da realidade da vida, deve haver gente lutando com isso. Ai, comecei com isso. Ah, mas vou continuar. É lícito. E vai ver que é mesmo. Mas não convém. Vai acabar dando coisa ruim. Vai acabar chegando numa situação em que não dá mais para sair. Essa comunidade tem critério. Ela tem ação, ela tem critério, ela tem atitude. Brandura e humildade. Ela sabe cuidar de si mesma e sabe ajudar os outros. Há uma dura realidade da vida. O texto é claro. Há uma dura, aqui entre nós, há uma dura realidade da vida. Há processos de descaminhos ocorrendo aqui e ali. Entre nós aqui, nesse domingo de manhã. Essa é a realidade. Há alguns de nós que estão cometendo ilícitos. Ou lícitos que não convêm. Alguns de nós estão esbarrando em pecado. Ou em peso.
que não é pecado, mas acaba embaraçando do mesmo jeito. Mas que haja entre nós também aqui uma comunidade que vê isso, que enxerga, que discerne, que está afiada nas Escrituras, que deixa o Espírito Santo agir, que não é legalista, que não fica tentando achar defeito um no outro, que tem um espírito de brandura e humildade, mas que sabe o que deve ser feito e o que não deve, e que acredita na redenção das pessoas. Redenção pela educação, pela instrução. Estuda, se instrui e pensa, não, isso não é coisa boa. Já aconteceu no passado. Eu já li sobre isso. Que se educa na justiça. E é uma comunidade que trabalha crendo que toda pessoa tem acesso à redenção. Todo transviado pode se ajeitar. Todo caminho torto pode ser endireitado. Todo hipócrita pode tornar-se uma pessoa sincera. Todo mentiroso pode amar a verdade. Uma comunidade que faz isso com brandura, com humildade, e que prova que conhece o poder da redenção que há no sangue de Jesus. A realidade da vida é duríssima, mas ainda há na cidade comunidades humildes e mansas, mas corajosas, para crer e trabalhar pela redenção das pessoas, pela redenção das famílias, pela redenção dos casais. Deus me deu a oportunidade de falar com um casal, amigo, antigo. E essa semana foi tão bom vê-los animados ao lar. Está difícil, mas estão animados a manter o lar que eles votaram um dia não se deixar vencer. Isso é a coisa mais bonita que tem. Um filho que volta para casa, um casal que se reconcilia, um vício que é abandonado e vencido, uma distorção do caráter que é resolvida e é trocada por um valor ético. Isso é maravilhoso. Um coração um coração pecador que é trocado por um coração puro e santo. Acredite que a educação pode mudar as pessoas. E acredite que o trabalho de uma comunidade pode transformar pessoas. E é isso que nós nos propomos a fazer. Nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Eu vou orar e aí vamos cantar um hino encerrando o culto desta manhã. Oremos. Obrigado pelo apóstolo Paulo, tão claro, tão direto, tão inteligente e, sobretudo, tão inspirado pelo Espírito Santo. Que nós que estamos refletindo sobre a educação e o trabalho, possamos receber essa palavra e decidir fazer parte de uma comunidade redentora. Uma comunidade que é realista, que sabe que a vida é dura, que o pecado jaz à porta, que o nosso desejo conspira contra nós, que dominá-lo é uma tarefa
infindável, mas que também tem mansidão e humildade suficientes para se oferecer àquele que por nós morreu e ressuscitou, para se manter coerente e ainda sobrar força para reencaminhar os que forem surpreendidos em alguma falta, os que estiverem sendo vencidos por algum pecado. Que o culto desta manhã nos conduza a formar uma comunidade da bênção, uma comunidade da cura, da redenção, da recuperação. Que isso seja um voto desta igreja e desta comunidade. Se há alguém aqui nesta manhã caído, quebrado, sujo, que o Senhor o visite, que o Senhor nos ajude a reencaminhá-lo. Há como resolver, tem jeito para tudo, se o sangue de Jesus estiver envolvido. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o conforto do Espírito nos acompanhem nessa semana e para todos sempre.